Uma vez na Lua, o silêncio é total. Os astronautas comunicam entre si, mesmo a pequena distância, por meio de ondas eletromagnéticas. Qualquer sinal sonoro, antes de poder ser enviado sob a forma de uma onda eletromagnética, deve ser transformado num sinal elétrico, recorrendo, por exemplo, a um microfone de indução. O funcionamento do microfone de indução baseia-se no fenómeno da indução eletromagnética descoberto por Faraday. Este fenómeno pode ser evidenciado com um circuito constituído apenas por uma bobina ligada a um aparelho de medida adequado, que é o que temos aqui. Temos um aparelho de medida, pode ser um amperímetro, aliás tem que ser um amperímetro, que ele está ligado aqui em série. Temos uma bobina e temos um ímã. Verifica-se que esse aparelho de medida detecta a passagem de corrente no circuito quando se move um ímã no interior da bobina. Tendo em conta a situação descrita, selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte: quanto mais rápido é o movimento do ímã no interior da bobina, e temos aqui 4 opções. Para responder a elas, vamos ver aqui uma animação que nos depois permite responder com mais facilidade. Esta animação pretende ilustrar o conceito de fluxo magnético, variação de fluxo magnético e força eletromotriz. O que temos aqui, basicamente, é um ímã, portanto, com a sua polaridade. Não há ímãs com um só polo, como se sabe. Um ímã tem sempre um polo norte e um polo sul. Estas linhas representam o campo magnético criado pelo ímã, são as linhas do campo magnético. Nós sabemos que em qualquer ponto destas linhas o vetor campo magnético é-lhe tangente e aponta no sentido das linhas de campo. Portanto, se é tangente, aponta, neste caso, aqui neste ponto, da esquerda para a direita. Por isso está aqui esta seta a indicar o sentido do vetor campo, naquele ponto. Quanto mais nos afastamos, verificamos que a densidade de linhas de campo é cada vez menor, e isso é um indício de que a intensidade do campo magnético é cada vez menor. Portanto, podemos concluir que a intensidade do campo magnético é na zona onde a densidade de linhas de campo magnético é mais elevada. Verifica-se também que as linhas de campo magnético têm origem no polo norte e terminam no polo sul, e depois propagam-se aqui através do ímã, é evidente, ou seja, são linhas fechadas, contrariamente às linhas do campo elétrico, em que há situações em que podem ser abertas, como é o caso, por exemplo, das linhas do campo elétrico criado por uma carga positiva, isolada, ou de uma carga negativa, isolada. Do lado direito temos um enrolamento metálico que constitui um circuito elétrico fechado, no qual está intercalado um aparelho de medida que pode ser um amperímetro. E, neste momento, estes dois dispositivos estão parados, ou seja, a distância entre eles mantém-se, portanto, não tem movimento relativo, e o que verificamos é que esta agulha, que é a agulha do amperímetro, está a apontar para o zero, ou seja, não há corrente elétrica no circuito da bobina. Porém, se nós fizermos mover o ímã, começa a surgir corrente elétrica. E se estivermos atentos, nós verificamos que somente quando o ímã e a bobina têm movimento relativo, portanto, tanto faz mover o ímã como mover a bobina, somente quando existe movimento relativo é que o ponteiro se mexe. Vamos ver outra vez a animação. Lá está, a mexer-se, parou, mexe-se novamente, parou. E falo com sentidos contrários, ou seja, quando o ímã vai da esquerda para a direita, ele flete num sentido. Quando vai da direita para a esquerda, flete em sentido oposto. Eu penso que é fácil perceber que só quando há movimento relativo da bobina e do ímã é que o ponteiro acusa passagem de corrente elétrica. Por redução a esta situação, podíamos pensar, então e agora? Porque é que não está a haver passagem? Também podia haver. Mas se houvesse passagem de corrente agora no circuito, era à custa de que transformação energética? Nós estávamos aqui a obter energia elétrica à custa de nada, porque se não está a haver movimento relativo,
Porquê é que havia de aparecer aqui uma corrente elétrica? Era bom, era. Tínhamos o problema energético mundial resolvido. Mas não. Nós temos sempre que mover ou o ímã ou a bobina, ou os dois. Nós temos que provocar aqui movimento relativo. Movimento relativo. Quando para, parou também. Não há força, não há corrente elétrica. E se o fizer mais lentamente se mexe o ponteiro. Até podemos concluir que se parasse, o ponteiro parava também. Ou seja, se ele se mover muito lentamente, o ponteiro praticamente não se mexe. Mover-se muito lentamente é quase que dizer que estão parados. Então, mas o que é que se passa aqui? Como é que nós vamos explicar este fenómeno? O formulário tem aqui o suficiente para podermos explicar este fenómeno. Temos a primeira fórmula que diz que é o fluxo magnético que atravessa uma superfície de área A em que existe um campo magnético uniforme. Por acaso o exemplo aqui não é feito com um campo magnético uniforme e, portanto, a fórmula não se empregaria tal e qual esta, mas para o efeito, em termos qualitativos, funciona. Portanto, se considerássemos aqui uma região onde o campo elétrico é uniforme e uma superfície perpendicular às linhas do campo, nós calcularíamos o fluxo através da intensidade do campo, da área dessa superfície, que é atravessada pelas linhas do campo, e deste ângulo, que é o ângulo entre a direção do campo e a direção perpendicular à superfície. Portanto, neste momento, através de uma espira destas qualquer, existe fluxo magnético, porque temos campo, a espira tem uma determinada área e, claro, há um ângulo entre a perpendicular à superfície, que é atravessada pelo fluxo magnético. E então agora, e o que é a força eletromotriz induzida numa espira metálica? Nós, quando estivemos a ver aqui as animações, víamos que havia aqui uma corrente elétrica. Ora, só pode surgir uma corrente elétrica no amperímetro se houver uma força eletromotriz induzida aqui. Se houver diferenças de potencial elétrico, para que os elétrons possam sentir essa diferença de potencial elétrico e mover-se. Mas essa força eletromotriz, está aqui dito, que só existe se existir este quociente. O que é que este quociente quer dizer? Quer dizer que tem que haver variação de fluxo. Se não houver variação do fluxo, não há força eletromotriz. É o que está a acontecer agora. Há fluxo através das espiras da bobina, passam linhas de campo magnético através das espiras, mas não há corrente elétrica, o que quer dizer que não há força eletromotriz induzida. Mas há pouco havia. Sim, havia porquê? Porque havia variação do fluxo, ou seja, o número de linhas de campo magnético que atravessava cada espira estava a variar ao longo do tempo. Isto é importante. O número de linhas de campo magnético que atravessava cada espira varia ao longo do tempo quando o ímã e a bobina têm movimento relativo. E se isso acontecer, portanto temos aqui a variação do fluxo magnético, claro que a dividir por um intervalo de tempo em que esta variação de fluxo ocorre. De onde se conclui que se o ímã e a bobina tiverem uma velocidade relativa elevada, quer dizer que a variação de fluxo magnético ocorre num pequeno intervalo de tempo, ou seja, aparece uma força eletromotriz induzida com valor elevado. Por isso é que nas animações há pouco nós víamos no início que o ponteiro defletia muito mais em relação à sua posição em que aponta para o zero, quando o movimento entre estes dois corpos era mais rápido, portanto, quando a velocidade deles, a velocidade relativa era elevada. Aliás, por redução ao absurdo, nós temos que imaginar que quanto mais lento for o movimento entre eles, mais esta variação de fluxo vai acontecer num intervalo de tempo maior. Aliás, agora estão parados. Portanto, a variação de fluxo nem existe. Portanto, resumindo e concluindo, há força eletromotriz induzida quando houver variação de fluxo das linhas do fluxo através das espiras ou de uma determinada superfície.
quanto mais rápida for essa variação de fluxo, portanto, a variação de fluxo ocorrer no intervalo de tempo menor, maior será a força eletromotriz induzida, maior será a intensidade da corrente elétrica. Vamos então responder. Menor é o módulo, portanto, quanto mais rápido é o movimento do ímã no interior da bobina, menor é o módulo da força eletromotriz induzida. Ora, se é mais rápido, menor é o módulo da força eletromotriz induzida? Não, maior. Portanto, todas as perguntas que têm as respostas que estiverem menores estão eliminadas. Portanto, fica a B e a C. Portanto, maior é o módulo da força eletromotriz induzida, sendo menor a energia que o circuito pode disponibilizar. Não, quanto mais rápido for, maior é o módulo da força eletromotriz induzida, sendo maior a energia que o circuito pode disponibilizar. Repare-se, quando nós fazíamos o movimento lentamente, quando da animação, a intensidade da corrente elétrica quase nem se notava. Por isso, só tínhamos uma intensidade de corrente elétrica apreciável quando a variação de fluxo era rápida. Portanto, a opção correta é a C.